Amém? Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é a Santa Ceia da família. Então a gente vai trazer uma mensagem para você. E Deus me deu uma mensagem hoje falando sobre paciência. Paciência é uma virtude que nós devemos buscar, ainda mais nos dias de hoje, dias violentos, dias cheios de coisas estranhas acontecendo. A gente precisa ter muita paciência, muita paz e servir a Deus com alegria em nome de Jesus. E sem medo. O medo não é algo bom, não. Amém, irmãos? E eu quero falar sobre essa virtude chamada paciência, que nem todos têm. E nós precisamos ter essa paciência em nome de Jesus. O Tiago vai falar muito sobre isso no livro dele, do apóstolo Tiago, no capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 7. Depois nós vamos orar e vamos pedir a Deus para nos dar essa paciência, né? A gente, bom, pelo menos eu tenho visto as pessoas muito nervosas, muito agitadas, muito sem paciência umas com as outras, né? E não é só desconhecido, não, é dentro de casa, gente conhecida também. Família, né? As pessoas acharam que com a pandemia e o pessoal junto dentro de casa, né? Acharam que isso podia mudar as situações e aparentemente mudaria, porque conviveram mais um com o outro, foram obrigados a conviver um com o outro, preso dentro de casa. Quem ficou, né? Preso dentro de casa, fechado dentro de casa. Mas aí, depois que venceu a pandemia, parece que voltou pior, irmãos. É uma coisa estranha, parece que o povo não aprende, não quer aprender a coisa, né? Quer dizer, depois de uma situação daquela, quase um ano inteiro, a pessoa, vários meses ali enclausuradas dentro de casa, aparentemente as coisas seriam, as pessoas refletiriam mais, né, sobre a vida, parece que estão refletindo menos. E as coisas estão estranhas. Mas olha só o que o Tiago fala sobre paciência. Vamos lá no versículo 7, então. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Quem sabe quando Jesus vai voltar aí? Ninguém levanta a mão, né? Ninguém se arrisca a levantar a mão, né? Porque a Bíblia fala que nem ele mesmo sabe, né, irmão? Somente o Pai. Eu fico pensando nisso de vez em quando, né? Eu fico imaginando o pai olhando para o filho assim, está para lá de cá, está sentado à direita agora. Sentado à direita e o filho olhando para o pai assim. Eu sempre imagino isso, imaginando isso, né? O pai então olhando para o filho assim, o filho no seu trono, sentado à direita do pai, onde ele está hoje, diz a Bíblia. E ele olhando para o pai, no trono mais alto. E... que foi, pai? Chegou a hora? Aí o pai, sim, filho. Vai lá buscar a nossa igreja, vai. Vai buscar a nossa noiva, vai. Chega de sofrer lá na terra. Já vai lá e busca a nossa noiva. Aí Jesus se levanta e vem. As trombetas tocam. E aí ele desce e vem buscar a gente. Vai ser lindo esse dia, irmãos. Vai ser maravilhoso esse dia. E nós temos que lutar para a nossa família estar junto com a gente. Não podemos deixar nenhuma soberba, nem vaidade, nem tristeza, nem mágoa, nem rancor atrapalhar nossas orações, atrapalhar nossa dedicação para salvar nossa família. Eu já ouvi pessoas falarem: não oro mais pela minha filha, ela não quer saber e é muito mal educada. Eu até acho engraçado quando um pai ou uma mãe fala que a filha é mal educada, porque quem educou eles, né? Então eu acho até um pouco engraçado isso. Quando um pai e uma mãe falam assim: minha filha é muito mal educada. Ai, mas quem foi que educou? Foi você mesmo. Quer dizer, é estranho ver um pai e a mãe falar uma coisa dessa. Mas assim, eu já vi pessoas falando: eu não vou mais orar por ele. Ele não merece, eu não vou mais orar por ela. Ela não merece. E quem somos nós para saber quem merece e quem não merece ser salvo? Porque se eu prego é porque eu quero salvar uma pessoa. E eu não tenho que ficar escolhendo. Jesus não escolheu, ele veio e morreu por todo mundo. Por que eu vou escolher? Eu tenho que orar por todo mundo, irmão. Não importa se aquela pessoa me magoou, me feriu, eu tenho que continuar orando para aquela pessoa encontrar Jesus de verdade e receber salvação.
Eu tenho que ser paciente, irmãos, até a vinda do Senhor. Não tem, então, data marcada, não tem momento marcado, não tem nada. Eu tenho que buscar paciência e ser até o fim paciente. E paciente não é ser bobo, não é ficar engolindo sapo para as pessoas, não. Paciente é você saber esperar. Amém? Eu vou voltar aqui, que tem muita coisa boa para ver aqui. Mas vai lá no Salmos 40, rapidinho, que é os Salmos da paciência, né? Os Salmos que todo mundo gosta de citar. Só que tem uma coisa que as pessoas esquecem às vezes no Salmos 40. Eu quero ver com você aqui. Então, eu tenho que ser paciente até quando? Até a volta de Jesus. Caramba. A nossa missão é árdua, irmãos. É árdua. Jesus deixou uma missão para a gente tremenda, para ganhar as almas, para salvar as vidas. Ele manda eu ter paciência para fazer isso até ele voltar. Eu não posso, então, irar e pecar. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Então, toda vez que você se sentir com ira, chateado, aborrecido, pense o que você vai falar e pense o que você vai fazer. Reflita antes de fazer, reflita antes de falar, para não cair no erro, que depois vai acarretar problemas maiores ainda. Tem que refletir, tem que parar, talvez até se retirar um pouquinho de cena. Não, estou muito nervoso, eu não quero nem ir lá na casa da mamãe, não quero nem ir na casa do meu filho, nem quero ir na casa do meu irmão, porque do jeito que eu estou, eu vou perder a bênção. Então eu não quero, eu vou ficar retirado aqui, vou para o meu quarto, vou orar, vou buscar, vou jejuar, vou me consagrar, limpar meu coração, depois eu falo com ele. Isso é paciência, isso é uma pessoa paciente, entende? Ela sabe refletir na hora da ira, na hora da angústia, da aflição, ela reflete antes de tomar uma decisão. É uma pessoa paciente. E a gente precisa ter isso. Olha aqui, ó. Salmos 40. Esperei com paciência. Todo mundo fala isso, fala ou não fala? Raramente você vai encontrar um crente que nunca falou isso. Eu espero com paciência. Tem gente que nem fala mais isso, já fala assim, ó, Salmos 40. Né? Tem gente que já fala assim, Salmos 40. Quer dizer, porque já liga os Salmos 40 com paciência, né? Já liga uma coisa a outra. Pensou no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. Só que esquece que os versículos continuam. Olha como é que é essa bênção aqui, ó. Esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu quando o Davi esperou com paciência no Senhor? Oh, agora sim. Agora sim. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos falar de trás para frente agora. De trás para frente. Deus ouviu o meu clamor, inclinou-se para mim quando? De trás para frente, entendeu? Então você entende que quando você não tem a paciência, você não tem essa virtude na sua vida, você perde muitas bênçãos. Se você fala de trás para frente esse versículo, sem mudar a Bíblia, com todo o respeito que eu tenho para a palavra de Deus, se você fala de trás para frente, ele está dizendo que Deus ouviu o clamor dele, se inclinou para ele, quando ele decidiu esperar com paciência no Senhor. Então, se eu não sei esperar, se eu não sei ser paciente, se eu sou uma pessoa agitada e tomo as minhas decisões pela emoção, se eu sou uma pessoa completamente emocional e tomo as minhas atitudes, vou agir segundo as minhas emoções, provavelmente eu vou colocar os pés pelas mãos. Muitas vezes eu vou colocar os pés pelas mãos. Eu vou me ferir e vou ferir pessoas. Vou me magoar, vou magoar pessoas. Vou me prejudicar, vou prejudicar pessoas. Porque eu não tenho paciência para resolver as coisas. Eu não tenho paciência para esperar. Eu não tenho paciência para ver se aquilo é de verdade o que dizem ser. Porque tem gente que fala... Tem gente que cria uma tempestade num copo d'água. Tem ou não tem? Sim ou não? Você escuta aquela pessoa... Você rapidamente compra a briga dela e já fica furiosa junto com ela. Aí quando você vai ver o que aconteceu, não era nada demais, não era nada daquilo. Sentar um pouquinho, conversar, resolveria. E você já fica até chateado com alguém. Como que fizeram isso contigo? Como que fizeram isso contigo? Mas você não ouviu o outro lado ainda. Você não ouviu o outro lado ainda. Todo mundo acha que tem sua razão.
Todo mundo tem seu lado. Cada história tem dois lados. Amém, irmãos? Eu preciso primeiro, antes de abraçar aquilo ali, comprar aquela briga, também estou contigo. Não, peraí, primeiro vamos ouvir o outro lado. Pode ser que o outro lado também venha contrabalançar, também tem a razão dela, e você tem que fazer ali, ser o intermediador, intermediadora entre os dois lados, para poder criar paz, e não fomentar aquilo e deixar o fogo entrar. Fogo estranho. Amém, irmãos? Aliás, falar de fogo hoje nem é legal, né? Vamos deixar isso aí de lado, porque esses dias aí não tem sido legal esse negócio de fogo, né? A gente tem que orar pelo nosso estado em nome de Jesus. Bom, mas aqui não para aqui não. Eu quero ir até o versículo 3 do Salmos 40 com você. Aí ele fala assim, ó, no versículo 2. Como que Deus o abençoou, inclinou e o abençoou e abençoou Davi. Ele fala assim, ó, tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Todo mundo sabe que a rocha é Jesus Cristo, né? É a palavra de Deus. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Acabou, irmão. Olha o que o Davi está dizendo. A partir do momento que ele esperou com paciência. E olha que o Davi esperou, hein? Foram aproximadamente 10 anos, depois que ele recebe o óleo do azeite, o óleo da unção, para tornar-se rei de Israel, foram aproximadamente 10 anos de perseguição. Toda hora a morte perto do Davi, passando por situações de morte muitas vezes, sem casa para morar, morando em cavernas, dormindo nas ruas, andando com pessoas que ele na verdade nem queria andar, mas teve que andar com as pessoas e se envolver com elas. O Davi passou, soube esperar, mas aí Deus vem, se inclina para ele, ouve o clamor dele, tira ele desse, ele chama de lago horrível, de um charco de lodo. Lodo é uma coisa nojenta, é ou não é? E aquela coisa estranha, verde, esverdeado, escuro, escorregadio. É uma coisa meio nheca, né? Meio assim, não é? Deus tirou Davi daquilo ali e colocou numa rocha limpinha, firme, onde não escorrega, onde não cai, não leva tombo. Eu uma vez fiz um passeio com jovens e com alguns pastores. Foi aqui em Teresópolis esse passeio. Estava tudo bem. Uma benção, passeio, louvor, adoração, oração. Aí depois fizemos churrasquinho, tem uma cachoeira, e estava tudo uma benção. De repente eu vi o pastor, não foi jovem não, o pastor, andando assim pela uma rocha, onde a água da cachoeira batia. Ela desce e bate numa rocha grande assim. E eu falei, essa rocha está cheia de lodo, irmão. É lógico, a água bate direto, né? Não é uma rocha firme, é uma rocha escorregadia. Né? E ele não deu ouvido, irmão. Mas não deu outra. Dizem que quem avisa amigo é, né? Não deu outra. Ele estava passando por dentro da água, a água caindo assim, passando por dentro da água assim, quando ele foi descer, tchum, escorregou. Meteu a mão para trás, pum, pá, quebrou o braço. Acabou a brincadeira. Falei, olha o que você arrumou. Além de tudo, ainda acabou a nossa viagem. O braço não é nada, é pior você acabar com a nossa viagem. Brincadeira, não falei isso não. Aí corremos com ele para o hospital. E Deus foi tão bom, que quando ele escorrega e bate e apoia e quebra, irmãos, eu nunca vi isso. Aqui, onde quebrou, foi aqui. O médico mostrou o negócio lá, o raio-x lá. Quebrou como se tivesse cerrado. O médico falou, nunca vi uma coisa dessa. Por quê? Se ele quebra e não quebra cerrado assim, podia ter fratura exposta, né? Rasgar, e aí ia ser um problema, por correr até chegar no hospital, ia ser um problema sério. Mas o braço dele ficou pendurado assim, a gente segurava e aí levou, quando mostrou, é como se tivesse cerrado esse osso aqui,
Estava assim, o osso estava certinho, entendeu? O médico não entendeu nada. Eu falei, isso foi Jesus, rapaz. Não é possível. Como é que pode uma coisa dessa? Ele bate e o negócio quebra assim, não faz sentido nenhum. Ele está com o peso dele aqui, faz sentido nenhum. Mas foi assim que quebrou. E esse passou depois, tomou juízo. Mas ele hoje é uma benção. Ele hoje é uma benção. Eu vou falar o nome dele não, mas ele hoje é uma benção. Amém, irmãos? Mas naquele dia ele não parou para vigiar. Como é que eu vou passar por uma rocha onde a água da cachoeira bate direto? É lógico que essa rocha não está firme, está cheia de lodo. Irmãos, o Davi está dizendo que quando ele decidiu esperar com paciência no Senhor, não é do homem, é no Senhor. Com paciência no Senhor, esperou, uma hora Deus o pegou, tirou do lodo, charco de lodo, e colocou ele numa rocha firme, onde a rocha não balançava, e não vai escorregar. Essa rocha é Jesus Cristo, é rocha firme. Amém, irmãos? E tem mais uma coisa que eu quero ver, 3... E firmou meus passos, final do 12. 3. E pôs um novo cântico na minha. Amém? O hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Um novo cântico, o Davi. Então, acabou aquele cântico, poxa, quando que eu vou receber minha bênção? A unção veio e eu sou rei, mas... Para Deus eu sou rei, mas para o homem, o rei é Saul, não sou eu. E até quando eu vou ter que dormir dentro das cavernas? Até quando eu vou passar por isso? Irmãos, está na hora de Deus colocar o novo cântico na sua boca. Entendeu? Está na hora de você parar de falar de maneira negativa. Não vou conseguir, não posso, até quando? Deus esqueceu de mim, eu não dou sorte na vida, eu só sofro, eu não adianta, não vai dar certo, é complicado, é impossível, é não sei o quê. E em muitos casos, são tempestades em copo d'água. Não é nem tão grave assim a coisa. Alguns são graves, mas em muitos casos nem são tão graves assim a situação. E a pessoa não consegue esperar com paciência no Senhor. Amém, irmãos? Esperar com paciência no Senhor significa firme. Você está na rocha firme. Você está firmado. Alguém fala, e aí, acabou? Não acabou não. Deus não falou nada que acabou, então vai... mas é praticamente impossível. Glória a Deus, então, porque a Bíblia fala que o meu Deus é Deus do impossível. É assim que você tinha que falar. É assim que a gente tem que falar. Graças a Deus, então, é quase impossível? Melhor ainda, amigo. Que aí você vai ver que vai ser um milagre, porque o meu Deus é Deus do impossível. E você então reage positivamente. A gente tem que parar de reagir negativamente diante das situações difíceis. Amém, irmãos? Ele esperou com paciência no Senhor. Deus inclinou, ouviu, tirou do lago horrível de charco de lodo, pôs o pé da rocha firme, firmou os passos e colocou o novo cântico na boca dele. Cuidado, que tipo de música, que tipo de cântico está saindo dos seus lábios? Está na hora de Deus colocar um novo cântico. Amém? Vamos voltar em Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Então, não tem uma data para você. Não tem assim, seja paciente até ele sair de casa. Seja paciente até ele voltar para casa. Seja paciente até ele se converter. Seja paciente até ela se converter. Seja paciente até você fazer 60 anos, 70 anos. Agora que você é vovozinho, pode perder a paciência, que você é vovozinho, ninguém pode reclamar. Não, o vovozinho também tem que ter paciência. Amém, Jesus? É até a volta de Jesus. Não é para você ser paciente até ficar velhinho, não. É até a volta de Jesus. Você tem que ter paciência. Amém, Jesus? Nós temos que aprender isso aqui. É coisa séria. E ele fala, até a volta do Senhor. E aí olha só. Eis que o lavrador, ele fala, eis que o lavrador Não, peraí. Ainda é, versículo 7 ainda. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã
e seródia. Aí ele vai comparar a gente com o lavrador da terra, que lavra a terra, prepara a terra, faz a plantação e fica esperando a chuva. Ele fala temporã. Chuva temporã é aquela chuva que vem no tempo certo. O lavrador já sabe, dependendo da região. Nesse caso aqui, a gente está falando daquela região lá de Israel. Eles têm a data certa em que chove. Eles sabem. O lavrador sabe quando vai chover e quando não vai chover. Qual é o período de chuva? Pode ser que não chova. Hoje em dia está meio estranha a coisa, né? Tem lugar que antigamente chovia muito, que chove pouco. Lugar que não chovia nada, começou a chover. As coisas mudaram. A culpa é do homem, que está mudando toda a natureza aí. A culpa é nossa, pode ter certeza disso. Mas as coisas mudaram. Mas mesmo assim, você ainda tem uma ideia, né? Você ainda tem uma ideia. Hoje a gente tem cada vez mais a tecnologia a favor. Então, esse pessoal da meteorologia, que antes errava que só, agora está acertando mais. A tecnologia melhorou, então agora está acertando mais. De ontem fez sol forte. Aí eu vi na rádio que hoje entraria uma frente fria no Rio de Janeiro. E eu até fiquei meio na dúvida. Falei, pô, um sol forte desse, céu limpinho, né? Frente fria. Aí à noite começou já a dar aqueles clarão no céu. E hoje já choveu um pouquinho. E hoje já está com um dia nublado. Acertaram. O lavrador conhecia a terra. Não tinha meteorologia na época. Não tinha tecnologia de internet, nada disso. Mas eles conheciam o tempo. Jesus falou sobre isso. Eles conheciam o tempo. Então, ele sabia que no período do mês tal, chovia muito. Então, ele lavrava a terra antes e esperava agora a chuva temporã, porque é aquela que vinha no tempo certo. E depois eles ainda acreditavam na seródia, que é aquela chuva que vinha fora de tempo. Eles ainda tinham, digamos assim, entre aspas, essa fé, né? Da chuva seródia que ainda vai aparecer depois para poder ajudar a gente. É aquela chuva de Deus que vem quando a gente menos espera, não é? Você talvez até já desistiu. Você fala assim, deixa para lá. E de repente vem e acontece. Eu nem pensava mais nisso. E aconteceu a bênção, foi chuva seródia sobre você. É chuva de Deus, seródia, chegando até você. Você nem esperava mais, a chuva veio e te abençoou. Amém? Eu tenho falado do Elias esses dias com vocês, né? Do Elias que orou e a chuva parou, 3 anos e meio, sofrimento, seca, as plantas tudo morrendo, os gados tudo morrendo, 3 anos e meio de seca, mas quando ele orou, depois de 3 anos e meio, a chuva voltou. E a Bíblia fala que a terra produziu. Quem entrou nesse propósito aí, da produtividade do Elias? Quem pegou o jarro? Tá. Aí fica mais fácil de lembrar, né? Então, por quê? Porque a terra produziu quando o Elias orou. Então, se ele é um homem só, o próprio Tiago fala, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e Deus mandou uma chuva que produziu, por que a gente não pode pedir essa chuva seródia para a gente? Que vem até fora de tempo. Ou até a temporã mesmo, que vem no tempo que eu esperava. Eu espero que até o final desse mês aconteça isso comigo. Deus vai mandar a chuva temporã. Aquela que está determinado o tempo para ela chover, para te dar produção. Isso tudo acontece quando? Quando eu estou com paciência. E até quando eu tenho que ter essa paciência na palavra de Deus? Até a vinda do Senhor. Não tem uma data marcada. Deus não marcou. Olha, se daqui até o final do ano não fizer isso contigo, vira o ano, 2024 vai ser, você pode ficar nervoso, pode sair chutando porta, você pode quebrar o pau. Se eu não fizer até dia 31 de dezembro. Não, a paciência é até a vinda do Senhor. 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia como 1000 anos, diz a Bíblia. Então, filho, aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Porque aquilo que você quer para ontem, pode ser que leve 10 anos para ele fazer, porque ele decidiu que você não está preparado para receber. Descansa no Senhor, espera nele, ele vai se inclinar para você, vai operar, tirar você do charco de lodo e colocar você na rocha firme. Essa paciência nós temos que buscar. Amém, irmãos? É até a vida do Senhor, não tem essa história. E ele vai falar mais aqui, ó.
Então, já entendeu, a temporã é seródia, né? A temporã, chuva no tempo certo, a seródia, chuva fora de tempo. Basicamente, né? Não estou dando detalhes, basicamente é isso. 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso. Isso é um ponto importante para você se tornar paciente. Fortaleça o seu coração. Aí eu até vou um pouquinho mais além, sem mexer com a palavra, com todo temor, um pouquinho mais além. Não fortalece só a parte emocional, espiritual, o coração. O físico também é bom você fortalecer, tá? É bom você se alimentar bem, fazer uma caminhada, fazer um exercício dentro de casa. Hoje eu falei com o pastor esses dias. O pastor falava, não vou falar o nome também não, esse pastor é conhecido. Vou falar o nome não. E o pastor ficou dando desculpa para mim. Ele falou assim, não, é porque eu comecei a caminhar, mas minha esposa não gosta de caminhar comigo. Eu falei, ué, você caminha com as pernas dela? Não é com as suas, não? Né? Chama sua filha então, vai. Talvez a minha filha vá sim se eu chamar. Eu falei, mas se ninguém for, vai sozinho. Aí você vai incentivar. Quando ela vê você emagrecendo, respirando melhor, subindo escada sem botar a língua para fora, descendo escada sem botar a língua para fora, mais ativo, ela vai se ligar. Daqui a pouco ela vai com você. Começa aí, ué. Não para não. Você acha que eu paro? Eu não paro não. Filha, vamos caminhar? Não, tá bom, estou botando tênis e estou indo. Eu vou. Aí, de repente, daqui a pouco ela aparece, bota o tênis e vem também. Ela começa a se incentivar aí. Não cuida só do coração no sentido emocional e espiritual. Aí é eu que estou acrescentando, tá? Cuide do seu coração também no sentido físico. Tem gente jovenzinha aí morrendo do coração de bobeira, que não se cuida, tá? Deus quer que você viva todo o seu tempo aqui na terra, irmão. Você tem muita alma para ganhar ainda e muita coisa para fazer ainda. Para de ficar fazendo o seu coração virar uma bomba que vai explodir a qualquer momento. Cuida deles em nome de Jesus, tá bom? Aí é só uma... Eu vou voltar para a mensagem aqui, só uma dicasinha aí para o povo de Deus. Então vamos lá, de novo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Esse livro foi escrito, Tiago, há menos de 2000 anos atrás, uns 1930 anos atrás, mais ou menos por aí. 1940, quase 2000 anos atrás. E ele já falou que Jesus estava voltando. Entende? Então a sua paciência, mano, é para a tua vida toda. E eu não sei quando que ele vai voltar. Ele começa dizendo que eu devo ser paciente até a vinda do Senhor. Já levou 2 anos, 2000 anos praticamente. Pode levar mais 2000. Mas qual o problema? Eu tenho que esperar com paciência no Senhor. Amém? Aí ele vai falar assim no versículo 9. Não acabou ainda não. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Eita, isso aqui é bom. Para que não sejais. Eis que o juiz está à porta. Eu fico vendo às vezes, irmãos, sabe, as pessoas se queixando uma com a outra, reclamando disso, daquilo, reclama do bebedouro da igreja, reclama do tapete que está gasto, reclama do microfone que está alto, do pastor que fala alto, do pastor que fala baixo, do ar que está gelado, quando não tem ar condicionado está quente, quando está chovendo é chuva, quando está calor é sol. E a gente só fica se queixando de um monte de coisa, irmão. A gente tem que parar com isso, hein? Nada presta. Meu carro é velhinho, você tem um carro, tem gente que não tem, amigo. Cuida dele. Tem carro velhinho que está melhor do que carro novo aí. Sério. Esses dias eu andei em um. Eu falei, pastor, que ano é o seu carro? Ele estava me dando uma carona. Falei, que ano é o seu carro? 2008, 2000. Você estava comigo? Não. 2008, 2009. Acho que é isso, 2008, 2009. Falei, caramba, que carro conservado, bom, rapaz. Aí ele falou assim, o senhor não viu nada, eu vou ligar o ar-condicionado. Tirou onda.
Tirou onda, estou te falando. Tirou onda. Ele ligou o ar, mas na hora, começou a gelar. Gelou o carro rápido. Ele falou, é muito bom o ar do meu carro. 2008, 2009 o carro dele. Mas todo bonitinho, todo inteirinho. Eu falei, quando você quiser vender, você fala comigo. muito, muito bonitinho o carro. Aí a pessoa está reclamando porque o carro é velho. Mas você tem um carro. Carro novo, carro velho, se não tiver quebrado, te leva para o mesmo lugar. Ah, mas eu queria ter um novo. Então vamos orar, ué. Dobra o joelho, vai orar. E trabalhar, porque sentado, deitado na rede, o dinheiro não aparece, não. Jesus não vai fazer dinheiro brotar da terra para você, não. Não vai trabalhar, não, preguiçoso, para ver. Aí pronto. Vai juntar um dinheiro, para de ser esbanjador. Recebe R$500 por semana e gasta 650 por semana. Como é que pode? Que matemática é essa? Como é que vai dar certo uma coisa dessa? Ganha 500 por semana e gasta 600. Esbanjador que só. Nunca vai ter um carro novo uma pessoa dessa. Aí depois fica invejando os outros que tem. Esse que é o pior. Ainda fica invejando os outros que tem. Que conseguiu. A pessoa não para pensar. Por que comigo não dá certo? Está aqui pedra na cruz, por acaso? Fica com essas frases esquisitas aí. Amém, Jesus? Vamos lá, paciência, hein? Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. É uma palavra forte, sim ou não? É muito forte. É muito forte. O juiz vai condenar você. Quem é esse juiz? Jesus, quando voltar agora, irmãos, não vai voltar mais como nosso advogado. Ele hoje é o nosso advogado. Mas quando ele voltar, ele vai ser o juiz e ele já está na porta. Ele não está na porta para salvar, não. Ele está na porta para vir, para levar quem já está salvo e para condenar quem ficou para ser condenado. Ele está na porta como juiz, não como advogado. Quando ele passar por essa porta, ele vai ser juiz. Ele está do lado de lá ainda. Ainda é advogado. Mas quando ele passar por... Está na porta. Mas quando ele passar por essa porta, vai ser juiz. Não adianta você ficar se rastejando, pedindo perdão. Já era, agora é a hora. Agora é a hora. Amém, irmãos? De buscar a Deus, de tomar uma decisão na vida, de servir a Cristo com alegria. Eu estava em Senador Camará pregando segunda-feira à noite. O pastor até me ligou, pastor, cuidado, estão tacando fogo em ônibus, tudo quanto é lugar, papá. Depois a irmã, quando ligou, a irmã também me mandou a mensagem, pedindo para eu ter cuidado, mas eu já estava em casa naquela hora. Já estava em casa. E eu estou entrando em Senador Camará para pregar. E fui lá pregar. Foi uma reunião abençoada. Lá eu conheci um homem de 80 anos, chamado Davi. E ele tem Soares no nome também. Eu até brinquei com ele, Davi Soares. Filho do missionário, o senhor é? Falei com ele, né? Porque ele também tinha Soares no nome. Além de Davi, tinha Soares no nome também. Até brinquei com ele. Ele levou um tombo há 4 meses. 80 anos, tomar tombo não é legal. E ele tomou o tombo e perdeu não, ficou com dificuldade de caminhar com o tombo. Então ele chegou na igreja se arrastando com uma bengala. Não é ninguém... O homem é magrinho, pelo jeito se cuida. Mas ele chegou com a bengala assim, sabe? Bem devagar, por causa das dores das pernas. Com a bengala assim, andando. Assim que ele chegou. Eu fiz a oração, dei a palavra, falei sobre reagir positivamente. É essa mensagem que eu tenho dado fora da sede, nas outras igrejas que eu tenho ido. Reagir positivamente. Aí fiz a oração. Aí começou a ministrar a cura de Cristo na vida das pessoas. Uma hora esse homem começou a levantar as 2 mãos assim. Aí eu falei, o que houve, Senhor? Qual é o seu nome? Aí ele falou o nome. Foi quando ele falou que o nome dele era Davi e tinha Soares também, falou o nome completo. Aí ele falou assim, aqui, ó. Aí levantou a bengala. Aí eu falei, o senhor chegou com essa bengala? Cheguei. Como que o senhor chegou? Bota no chão. Aí ele veio, aí foi quando ele mostrou. A esposa estava do lado confirmando. Que ele chegou com a bengala assim e se arrastando, cheio de dor. Ele veio falar comigo sem bengala já, irmão. Falei, não, pega a bengala aí que eu quero ver. Aí ele veio, trouxe a bengala na mão assim, andou normal, ensaiou até uma corridinha lá assim.
80 anos, irmãos. Coisa linda. E voltou, depois pegou o negócio e levantou. Falei, aí você pode até já doar essa bengala, se quiser, porque agora o senhor está andando normal. Ele ficou feliz. Na hora que eu fui embora, ele me deu tchau, quase levantou para vir me abraçar. Ficou feliz da vida. 80 anos de idade. Espere com paciência no Senhor. Sem se queixar. Ele está dizendo para que não sejais condenados. Se isso não é sério, eu não sei mais o que é sério. Por quê? Porque o juiz está na porta. Em Apocalipse ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou sentar com essa pessoa, eu vou cear com essa pessoa. Mas ele vai entrar como juiz. Ou absolver, ou condenar. E se eu sou uma pessoa que vive na murmuração, me queixando de tudo, reclamando de tudo, de todos, eu vou correr o risco de ser condenado. É isso que eu estou entendendo aqui? Será que eu estou entendendo errado? Eu vou ler de novo então para ver se eu estou entendendo errado. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros. Para de reclamar um com o outro, ficar se queixando de tudo. Para que não sejais. Por que eu devo agir assim? Porque o juiz está... Acabou, irmão. A partir de hoje, pelo amor de Deus, para de reclamar da vida. Para de reclamar da bicicleta velha. Você tem bicicleta. Tem gente que não tem. Ah, mas é velhinha. Daqui a pouco você vai ter uma bicicleta nova. É só parar de reclamar. Para de reclamar que essa moto tá caquética. Moto, eu já não sou muito fã de moto, não. Mas para de reclamar. Para de reclamar que não tem condição. Estou desempregado há um ano, pastor. É engraçado, tem um monte de gente sendo empregado, só você que não consegue. Para de reclamar e começa a orar e vai buscar, vai aparecer o emprego. Deus não trabalha com os queixosos, não. Deus trabalha com quem clama. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o Davi não era queixoso. O Davi não ficava se queixando com todo mundo, porque foi consagrado a rei, mas não reinava. Porque vivia sendo perseguido e todo mundo querendo matá-lo. E você não vê o Davi reclamando. Pelo contrário, você vê ele com cânticos, fazendo salmos lindos. É assim que Deus vai abrir os nossos caminhos. É assim que Deus vai abrir as portas necessárias para a gente viver bem aqui na terra. É assim que Deus vai dar paz para você deitar e dormir. E não ficar a noite toda acordado, agitado, sem saber o que fazer da vida. Pensando até com pensamento maligno, até querendo tirar a própria vida. É assim que Deus não vai permitir que a sua mente fique perturbada, como esse jovem de 30 e poucos anos que entrou na igreja católica lá no centro ontem para tacar fogo. Perturbação, agora foi preso. Jogou a vida fora, né? O cara perturbado, irmão. Por quê? Porque não quer saber de Deus. Eu estou falando isso com paciência, tá? Eu não estou perdendo a paciência, não. Calma. É que eu gosto de falar assim para poder ver se a pessoa... Tem gente que tem que despertar, irmão. Tem gente que não tem jeito, tem que jogar água gelada no rosto para ver se a pessoa desperta. Tem que dar um café bem quente e amargo para ver se a pessoa desperta. A vida está arrasada, destruída, não consegue conquistar nada. E a gente tenta falar de Deus e a pessoa não quer ouvir. Ainda fica com raiva da gente ainda. Para pensar. Amém? É só parar para pensar. E Deus está ajudando, irmão. Deus está abrindo os caminhos, Deus está dando ensinamento, Deus está levantando pessoas nessa terra para abençoar vidas. Espero que eu seja uma delas. 10. Fala assim, 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Vamos lá. Não vou demorar muito não, porque eu quero terminar a mensagem, já estou demorando demais. Todos os profetas sofreram do Senhor. Não é qualquer profeta fajuto aí que fica profetizando um monte de besteira, não. Eu não quero saber qual time que vai ser campeão no final do ano. Quando chegar o final do ano eu vou ficar sabendo. Na virada do ano, quem vai morrer, quem vai viver, isso não é profecia, isso é adivinhação.
A gente está falando de profeta de Deus. Coisa séria. Todos eles sofreram. Todos eles enfrentaram aflição. Todos enfrentaram perseguição. Muitos deles foram presos, chicoteados, levados cativos. Só que a Bíblia fala que quando eles passavam por isso, essa aflição, essa angústia, essa perseguição gerava neles o quê? Ira, ódio, reclamação, paciência. Deus então criou um mecanismo natural para gerar paciência, não ódio. Quando você estiver passando por uma aflição, entenda isso. Deus quer gerar em você, Ele quer gerar em você paciência, não ódio. Essa aflição vai passar, é uma tempestade que passa, essa angústia vai passar, você vai vencer no final e você vai perceber, é só esperar. Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquele jeito? Porque se eu tivesse esperado, eu tinha vencido essa batalha, sem criar problemas maiores. Eles tiveram a sua paciência renovada na vida deles. Quando eles passaram por aflições. Eu vou sair daqui de novo e vou voltar. A gente vai terminar no versículo 11, mas não lê o versículo 11 não. Não lê o versículo 11 não. A gente vai ler o 11 e o 12. Mas eu vou parar aqui agora no 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E vamos no capítulo 1 de Tiago. Eu vou voltar lá no capítulo 5 já. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Aí ele fala, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando cairdes em várias... Opa! Então a tentação não é para me deixar agitado. Entendeu? As tentações que a gente enfrenta no corpo, as tentações que a gente enfrenta nas finanças, as tentações que a gente enfrenta na família, as tentações que a gente enfrenta na mente, nos pensamentos, as lutas, tentação não é pecado, tá? Ele não está falando de prática de pecado, ele está falando de tentações, de problemas que vêm no nosso corpo, na nossa mente, de desejos que aparecem, de problemas familiares, são tentações, tá? E ele está dizendo assim, meus irmãos, tende grande alegria quando caídes em várias tentações, sabendo que, versículo 3, a prova da vossa fé, então as tentações, o que elas são? Fala assim, prova da minha fé em prova. São tentações. É a sua fé sendo colocada em prova. O que acontece quando a minha fé é colocada em prova? Ela produz? Está aí, ó. Está aí, ó. Deus criou um mecanismo natural para gerar paciência na gente. As provas que a gente enfrenta e vence no final. Você enfrenta e vence. Aí depois você vai ficando mais calmo. Poxa, eu já enfrentei isso aí já, e eu já venci, eu sei como é que é. Aí você já fica mais calmo. Você já sabe que vai vencer. Entendeu como é que funciona o negócio? Você então vê uma coisa e de cara você fica meio... Como é que eu vou resolver isso? Aí você passa por aquilo e resolve. Aí acontece de novo, algo semelhante. Aí você, da outra vez eu fiz isso, eu vou fazer de novo. Aí resolve. Na terceira vez, você enfrenta a mesma coisa, você já está mais calmo. Você já passou por aquela experiência 2 vezes. Agora você está mais calmo. Gerou paciência. Produziu paciência. Entende? Nós temos esse mecanismo. Então, se você é de Jesus, você tem que entender o seguinte: no mundo você vai ter aflição. Foi Jesus que falou, no mundo eu vou ter aflição. E essa aflição não é para me desesperar. Essa aflição não é para me angustiar, me colocar em depressão, com pensamento de suicídio, querendo procurar um refúgio. Tem gente que vai procurar um refúgio, né? Mental.
Aí quer usar drogas, quer beber, quer fazer alguma coisa, procurando um refúgio para sair daquela loucura que ele entrou. Não, a gente não precisa disso. A gente só precisa da palavra de Deus, de servir a Deus, de orar a Deus, de buscar a presença do Senhor, porque aquela aflição vai gerar em mim paciência. É a maneira natural que Deus preparou para a gente ter paciência. E aí a experiência vai criando essa paciência. Porque você vai repetidas vezes passando por situações semelhantes, e você vai vendo como vencer, e você vai vendo que tem um Deus que te dá vitória, aí você fica mais paciente, mais tranquilo. Amém, Jesus? Hebreus capítulo 6, volta um pouquinho só. E eu vou voltar lá já em Tiago 5 para a gente terminar. Se a paciência ela é gerada pelas aflições que a gente enfrenta, irmãos, você tem que saber mais uma coisa sobre a paciência. Eu já comentei um pouco lá no Salmos 40. A paciência vai te abençoar. Fala assim, a paciência vai gerar a minha bênção. Você crê nisso? Olha o versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha, é 13, eu estou lendo, é versículo 6, meia dúzia. Capítulo 6, perdão, meia dúzia, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, o que aconteceu com Abraão? Acabou. Sua promessa vai chegar. Sua promessa vai chegar. Quando? Quando você aprender a produzir paciência na sua vida. Na agitação, na ansiedade, na correria, na gritaria, não vai ter promessa de Deus se cumprindo. É na paciência. A paciência produz promessa. A paciência cumpre promessas. Amém, irmãos? Eu tenho que aprender a esperar no Senhor. Eu tenho que aprender a ter paz. Mesmo um turbilhão de problemas, eu tenho que aprender a enxergar Deus ali. Aquela tempestade, lembra, eu preguei recentemente, os discípulos não conseguiram enxergar Jesus na tempestade. Ele teve que dizer para eles, sou eu. Aí eles acalmaram. Estavam agitados, achando até que era fantasma. Naquele dia, o Pedro até andou sobre as águas. Coisa impossível, logicamente. Mas Jesus estava andando sobre as águas, ele andou também por um período de tempo. Mas Jesus teve que gritar no meio da tempestade, sou eu! Aí veio a paz sobre eles. Entende? Eu preciso enxergar Jesus nas tempestades, irmãos. Nós precisamos ter essa paciência para entender que o nosso Deus não descuidou, Ele continua cuidando de nós. Pedro fala, Ele tem cuidado de vós. Ele disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. São promessas dele, irmãos. Então não adianta ficar agitada, e agora o que vai ser, como é que vai ser, não sei. Vai estar tudo certo. Você não precisa ficar fumando baseado para ficar tranquilão, não. Vai estar tudo certo. Beleza, tranquilo. Que isso, bro? Valeu, está tranquilo. Jesus chegou. Entendeu? Sim ou não? Deus, Ele espera que a gente entenda isso. Com a promessa, com a paciência, virá a promessa. Aí você vai ver o que vale a pena, como que vale a pena servir a Cristo. Vamos terminar agora. Agora eu vou terminar. Voltando então, onde nós começamos, Tiago 5. Eu falei desse negócio aí, eu até exagerei aqui na brincadeira, do vício, tá, irmão? É porque eu já fui drogado, vocês sabem disso, e já conheci muita gente assim. Então a pessoa fica meio maneirão, né? Eu lembro de uma vez que eu era garoto, que zombaram de mim pra caramba. Porque eu cheguei num lugar, era uma festa de rua,
tava a garotada toda, meus amigos, eu era garoto, na época tinha 15 anos, eu acho. Eu comecei as drogas com 9 anos, com 13. Eu tinha 15, 16 na época. E eu cheguei, mas eu estava tão assim, mais para lá do que para cá, e estavam os meus amigos, as meninas, é festa de rua, né? E eu parei assim, no meio do nada. Você vê como é que fica a mente da pessoa, né? Depois ainda quer falar para mim que é natural, que é bom. Aí o pessoal ficou me esperando para saber porque eu tinha parado, né? Aí eu tentando, a minha perna. Aí depois eu dei um pulo, quase caí. Aí você tá doido? O pessoal começou a falar comigo. Eu tinha certeza que tinha um buraco enorme na minha frente. Não tinha nada, irmão. Não tinha nada. Eu tinha certeza que tinha um buraco enorme na minha frente. E aí querem falar para mim que é normal, que é natural, que faz bem. Mas tudo bem. Vamos voltar para a palavra, que é a melhor coisa que eu faço. Vamos esquecer isso aí. 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí ele vai falar, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Está alguém entre vós aflito, o que eu tenho que fazer? Ore, tem que orar. Está alguém contente, o que eu tenho que fazer? Cantar, acabou. Resumiu, sintetizou. Estou triste? Estou. Vou ficar angustiado, com raiva, enraivecido, vou fazer um monte de coisa. Não. Ore. Está alegre? Nem precisa orar, vai cantar, vai louvar, vai adorar. Buscar um louvor de Deus, vai dizer que Ele é o Senhor da sua vida, vai fazer aqueles louvores bonitos, fica louvando, vai adorando. Quando não tem coisa melhor, irmão, de você entrar no carro, viajar adorando a Deus sozinho. Daqui a pouco está falando em línguas, outras línguas, está adorando, está chorando na presença de Deus. O pessoal passa lá, pensa até que você está sofrendo alguma coisa, não está nada, você está na presença de Deus ali, tão grande, não tem coisa melhor. Está contente? Cante. Está com problema? Ore. Ele não manda você perder a paciência. É para orar. E ele coloca o Jó como exemplo. Que todo mundo sabe que sofreu muito, perdeu muita coisa, entrou numa aflição, numa angústia tremenda, mas depois Deus dobrou tudo que Jó perdeu. Bênção dobrada ele deu para o Jó. Por quê? Porque o Jó é o maior exemplo de paciência. O que o Jó passou, eu não desejo nem para o meu melhor amigo. Nem para o meu pior inimigo, fala, né? A frase é essa, né? Nem para o meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo, graças a Deus. Eu sou assim, desse jeito, meio arretado, mas o pessoal gosta de mim. Eu sou gente boa.